Você sabia que existe uma forma de calcular quanto de patrimônio você já deveria ter acumulado para sua idade? Meu nome é Vinícius Maia e nesse vídeo eu vou te mostrar a quantidade de dinheiro ou de ativos que você já deveria ter acumulado para sua idade e, se caso você não tem essa quantidade ainda, como você pode fazer para acelerar esse processo e, claro, correr atrás do prejuízo. Ficou interessado? Bora pro vídeo. Pessoal, antes aqui de começar o vídeo, é claro que isso aqui é uma fórmula, nem todo mundo vai se enquadrar dentro de uma fórmula, cada pessoa tem as suas ambições, cada pessoa está em um estágio de vida diferente. Então isso aqui é mais um balizador para você entender quão perto ou longe você está de conquistar a tão famosa independência financeira. E eu te digo mais, tem estudos inclusive que dizem que só atinge a liberdade financeira quem desceu o like aqui nesse vídeo. É só um estudo. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Então o nome da fórmula que a gente vai utilizar aqui no vídeo é Fórmula do Patrimônio Ideal. E claro, obviamente ela depende das duas grandes coisas que vão fazer diferença em todo o processo de acumulação de riqueza, que são a sua idade e os seus gastos mensais. Então vamos para o exemplo prático. Então vamos pensar aqui no patrimônio ideal de João, que tem 30 anos e tem um gasto médio de R$3.000 ao mês. Então para eu encontrar o patrimônio ideal de João para a idade dele, eu preciso pegar primeiramente os gastos mensais dele e multiplicar por 12. Dessa forma eu vou encontrar o gasto anual de João. Então, como ele gasta R$3.000 em média por mês, ele vai ter um gasto total de R$36.000 por ano. Depois disso, eu vou pegar e multiplicar esses mesmos R$36.000 pela idade de João. Então, fazendo 36.000 vezes 30, eu vou chegar em um valor de 1.080.000. Mas calma, não se assusta não que a fórmula ainda não terminou. Então depois de você chegar nesse 1.080.000, o que você precisa fazer a partir daqui é utilizar um range de 10 a 15% para encontrar o patrimônio ideal de João. E aí, para o caso dele, a gente vai ter uma faixa de R$108.000 a R$162.000. Então, recapitulando, basicamente a fórmula consiste em idade vezes gastos anuais vezes um range, de 10 a 15%. Mas a verdade é que essa fórmula é apenas uma estimativa. E claro, vai depender da rentabilidade que você está aplicando desse patrimônio, ou seja, quão bem você sabe investir esse dinheiro. Bom, seguindo aqui a mesma fórmula, vamos imaginar que o João ele entrou numa máquina do tempo e agora ele já tem 65 anos de idade. E aí no nosso exemplo ele vai continuar gastando os mesmos R$3.000 por mês. Pela fórmula, o João deveria ter um patrimônio entre a faixa de 234 a 351 mil reais. O problema é que para garantir essa mesma renda de R$3.000 por mês, João precisa ter uma rentabilidade mínima do seu patrimônio. E aí vamos fazer mais uma continha para encontrar essa rentabilidade. Então para isso, basicamente o que a gente precisa fazer é colocar os gastos anuais de João dividido pelo patrimônio total. Ou seja, R$36.000 dividido, e aqui eu vou utilizar a parte máxima da faixa de patrimônio de João, de R$350.000, equivalendo a uma rentabilidade de aproximadamente 10% ao ano. Assim, se por acaso João não for um bom investidor e tiver uma rentabilidade menor que 10% ao ano, ele provavelmente não vai conseguir continuar com esses gastos de R$3.000 apenas com seus investimentos. Mas a verdade é que o João, ele era inscrito aqui desse canal. Ele realmente está bem garantido aí, ele está com uma rentabilidade bem absurda. Então se você quiser fazer igual o João aí, garantir que você vai lucrar mais que 10% ao ano aí, se inscreve no canal. Confia. Entendi, Vini. Mas eu peguei aqui a calculadora, fiz a conta aqui com essa fórmula e eu não tenho nem perto do valor que eu deveria ter. Tô ferrado? Calma. Não é bem assim. Na verdade, estatisticamente, praticamente 40% dos brasileiros estão inadimplentes em 2022. Isso significa que 4 em cada 10 brasileiros, além de não terem patrimônio, estão endividados e ainda por cima não conseguem pagar suas dívidas. E na verdade esse é o dado que interessa, tá pessoal? Eu andei pesquisando por aí e vi algumas estatísticas do tipo 80% dos brasileiros têm dívidas, e aí eu fui parar para ler o estudo, mas eles estavam considerando qualquer pessoa que tivesse uma fatura de cartão de crédito ativa como um endividado. Então esse estudo eu acho que não é para se levar a sério. O que interessa de fato é a quantidade de inadimplentes que a gente tem hoje no país, que ela é historicamente muito alta. Mas além dessa galera endividada, eu trouxe aqui alguns dados feitos pelo Credit Suisse sobre a comparação da riqueza dentro do Brasil contra a riqueza mundial, e o que a gente percebe é que praticamente 70% dos brasileiros têm abaixo de R$50.000.
Sendo que destes aqui, boa parte são endividados, né? Como deu para ver pela estatística anterior que eu citei. 27% dos brasileiros tem de 50 a 500 mil reais. E apenas 3% dos brasileiros tem de 500 mil a 5 milhões de reais. E aí depois o céu ao limite existem pessoas aí muito ricas no Brasil, né? Mas aqui o que o estudo traz de valor é que comparativamente com o resto do mundo, o Brasil é um país mais desigual do que a média. E lembrando que na nossa fórmula, caso um cidadão tenha 25 anos de idade e gastos mensais de R$ 1.500, por exemplo, ele já deveria possuir esse patrimônio de 50 mil reais e já deveria estar praticamente mudando de faixa. E o que isso tudo significa? Significa que se você não tem esse valor, fica tranquilo, você não está sozinho. Boa parte dos brasileiros estão bem longe de conseguir atingir esse número. E se você por acaso fez a conta e tem esse valor, ou mais até do que ele, fique contente, você é a exceção, você realmente está no caminho certo. Mas, para você que fez a conta e descobriu que você não tem ainda o patrimônio ideal, fica tranquilo, tem salvação. O que você precisa é correr atrás do prejuízo. E é que eu vou te dar 4 grandes dicas que com certeza vão agregar e vão te levar para uma vida financeira realmente bem melhor se você segui-las. A primeira delas é, se você tem dívida, quite suas dívidas. Essa com certeza é a regra principal antes de você sequer pensar em investir. É praticamente impossível você conseguir um rendimento e algum investimento que seja maior do que as suas dívidas para um financiamento de um banco, por exemplo. Então a verdade é que se você tem dívidas contraídas atualmente, a melhor coisa que você pode fazer é realmente pagá-las. E fazer de tudo para isso, tá? Porque quanto mais rápido você pagar o principal, menos juros vão incorrer em toda a sua dívida. Isso significa que você no longo prazo, né, você vai pagar um valor bem menor do que se correr todo o financiamento com você pagando as parcelas de forma igual, tá? Em segundo lugar, não contraia mais dívidas, ou se você não tem, não faça dívidas. E aqui entra uma questão muito simples. Quando você contrai uma dívida nova, você está praticamente usando juros compostos contra você. Então, em vez de você estar acumulando riqueza e com essa riqueza cada vez mais você tem juros maiores, o que você está fazendo é exatamente o oposto. Isso tudo porque provavelmente você quer antecipar um sonho que você ainda não é capaz de executá-lo, pelo menos financeiramente. E aí, como segunda dica, controle os seus gastos. Eu sei que isso às vezes pode soar meio absurdo no Brasil, quando existem famílias que vivem com até um salário mínimo, mas por outro lado o que eu vejo em pessoas que passam a conseguir ganhar mais dinheiro é que automaticamente ela quer equiparar os gastos com o salário que recebe. E aqui a resposta para esse problema é simplesmente prioridade. Eu não estou dizendo que você não deveria gastar dinheiro com coisas que você gosta. O que eu estou dizendo é que você deveria gastar dinheiro com as coisas que você mais gosta. E essas sim te trazem muito prazer e uma tranquilidade maior e poderão até com o tempo fazer você desempenhar melhor no seu trabalho e, claro, ficar menos estressado com o dia a dia. Mas existem gastos, por outro lado, que você não está fazendo para você mesmo. Você está fazendo puramente para agradar outras pessoas que talvez nem gostem de você. Então fica aqui a dica, bota a mão na consciência, pensa no seu caso aí. Terceira dica, aprenda a investir melhor. Aprenda a usar seu dinheiro de uma forma que você consiga rendimentos maiores ao longo do tempo. E aqui é muito simples, se inscreve no canal, sem mais. Como última dica, aprenda a ganhar mais. Aqui nesse canal eu não tenho tanto foco assim em empreendedorismo, mas eu sou muito adepto dessa ideia, mas a principal dica que eu posso te dar é que trabalhar na internet pode te fazer ter ganhos realmente rápidos e de forma relativamente fácil. Eu sei disso porque eu tenho participação numa empresa e eu contrato pessoas pela internet para fazer diversos tipos de serviço, às vezes realmente muito simples, como atendimento no WhatsApp, e eu acabo gastando um valor realmente interessante perto da média brasileira com esse funcionário. Paralelo a isso, existem diversos canais de pessoas realmente muito competentes, com conteúdo muito bom, que poderiam te fazer entrar num nicho diferente que às vezes você não conhece e com certeza fazer um dinheirinho a mais. E por fim, pessoal, existe um tipo de psicologia chamada de adleriana. Ela foi fundada por um cara chamado Alfred Adler. E ela, diferente de pensamentos como o de Freud, por exemplo, e o que ela prega é que basicamente o passado pouco importa. Mesmo que erros ou escolhas ruins tenham acontecido no passado, é você quem decide como quer viver daqui pra frente. Meu nome é Vinícius Maia e esse foi o Parada de Investidor. Fui!